se inscreva no canal, curta e compartilhe para alcançar mais pessoas. Mistura de verdades e mentiras, a apostasia nas doutrinas modernas. Desde o Éden, o inimigo da humanidade nunca apresentou o erro de forma clara. Ele mistura verdades com mentiras, distorcendo o que é puro para confundir os simples. A primeira tentação envolveu uma verdade parcial: certamente não morrereis, Bereshit Gênesis 3:4. Meias-verdades são as ferramentas preferidas de Satanás para criar doutrinas destruidoras. No contexto atual, vemos que as falsas doutrinas que invadem as denominações religiosas carregam elementos bíblicos, porém torcidos, desconectados do contexto completo das Escrituras. O que era para ser sagrado tornou-se terreno fértil para interpretações humanas que servem ao ego, não ao Elohim. A verdade absoluta das Escrituras é rejeitada em nome de uma graça barata, distorcida, que não exige arrependimento genuíno. Muitos líderes substituíram a santidade pela conveniência e o temor do Adonai por psicologia de autoajuda. A congregação fiel, porém, reconhece o engano e não se curva. Yahushua alertou: acautelai-vos dos falsos profetas, Matitialhu, Mateus 7,15. Estes não surgem de fora, mas de dentro do sistema religioso, vestidos como ministros da luz, mas com corações corrompidos pelo amor ao mundo. É justamente por conterem fragmentos de verdade que essas doutrinas seduzem. Usam versículos soltos, frases impactantes e retórica emocional para manipular. Poucos discernem que isso é parte do mesmo espírito que enganou Eva no Éden. A astúcia satânica está em não negar diretamente a existência de Elohim, mas em oferecer versões deformadas da sua vontade, levando multidões à perdição sem que percebam. A mistura de verdade e erro cria um terreno fértil para o crescimento da apostasia, pois o enganado crê que está no caminho certo enquanto se afasta do caminho da santidade. Somente a luz do Elohim, por meio do entendimento do verdadeiro ensino de Yahushua, pode separar o joio do trigo e fortalecer a congregação que permanece firme na verdade. A teologia da prosperidade é um dos enganos mais evidentes da apostasia moderna. Ela prega que a riqueza material é sinal de bênção de Elohim e que a pobreza indica a falta de fé. Essa falsa doutrina desvia o foco da santidade para a busca egoísta de bens temporais. Muitos líderes se tornaram mercadores de bênçãos, transformando o altar em mercado. Usam promessas falsas para atrair ofertas, vendendo a ilusão de uma vida abundante, enquanto desprezam o sofrimento genuíno e a entrega total a Elohim. O Elohim verdadeiro não é um banco para satisfazer caprichos humanos. O sacrifício, a aprovação e a fidelidade no meio da adversidade são o verdadeiro teste da fé. Yahushua mesmo viveu na humildade, ensinando o desapego às riquezas terrenas. A teologia da prosperidade desconsidera as escrituras que condenam a ganância e exaltam o contentamento, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e Timoteu 1 Timóteo 6,10. Essa doutrina induz multidões a colocar Mamon acima do Elohim, trocando o tesouro celestial por riquezas passageiras, e acaba por corromper a congregação. O falso evangelho da prosperidade mina a pureza do ensino de Yahushua e abre caminho para um apostolado de mercadores que exploram os fiéis em nome de um falso Deus. A verdadeira bênção está na comunhão com Elohim e no viver segundo a sua vontade, não em acumular riquezas que a traça e a ferrugem consomem. A congregação deve rejeitar firmemente essas falsas promessas e buscar a verdadeira riqueza que é a santidade e a paz com Adonai. A teologia da libertação se disfarça com palavras de justiça social, mas é uma armadilha ideológica que tenta subverter a ordem estabelecida por Elohim. Ela mistura política e fé, desviando a atenção da salvação para a revolução humana. Embora a justiça seja mandamento divino, a teologia da libertação substitui a justiça de Elohim por ideais humanos e planos políticos que buscam o poder terreno, ignorando a verdadeira libertação que vem do arrependimento e da fé em Yahushua. Essa doutrina promove o conflito, a divisão e o ódio entre povos, em vez do amor e da reconciliação que Yahushua ensinou. Usa o nome do Elohim para justificar revoltas e violência. O verdadeiro libertador é Yahushua, que trouxe libertação espiritual e eterna, não mudanças políticas passageiras que nunca resolvem a raiz do problema, o coração humano corrompido pelo pecado. A teologia da libertação desvia a congregação da missão celestial para um ativismo terreno e político, confundindo o reino de Elohim com reinos humanos.
Essa mistura entre fé e ideologia promove uma apostasia que enfraquece a fé genuína, trocando o poder espiritual pelo poder político. A congregação deve estar alerta para não ser usada como massa de manobra e deve permanecer fiel ao ensinamento puro do Elohim. Somente a obediência à palavra de Elohim e a espera do reino vindouro são o verdadeiro caminho para a libertação. A teologia inclusiva representa um dos maiores perigos do tempo presente. Ela prega a aceitação de qualquer comportamento, anulando a santidade e a moral estabelecidas pelo Elohim. Sob o pretexto do amor, essa doutrina relativiza a verdade e acolhe o pecado como algo natural, distorcendo o conceito de justiça e julgamento divino. Como na Torre de Babel, onde a humanidade quis construir sua própria glória desobedecendo ao Elohim, a teologia inclusiva promove a confusão e a rebeldia contra a ordem sagrada. Essa doutrina corrompe a congregação, transformando o altar em palco para a aceitação do erro e perdão sem arrependimento. O Elohim verdadeiro é santo e justo, ele não pode aprovar o pecado em nenhuma de suas formas. A aceitação do erro é a rejeição da sua soberania. Yahushua deixou claro que devemos amar o pecador, mas odiar o pecado, buscando a santificação e a pureza da congregação. A teologia inclusiva é um véu para a apostasia, pois mascara o erro como amor, conduzindo multidões ao caminho da perdição. Somente pela santidade e pelo temor do Adonai a congregação poderá permanecer fiel e resistir às enganosas modas do pecado. Diante da profusão de doutrinas falsas, a congregação verdadeira deve ouvir o chamado à separação. Misturar o santo com o profano só gera contaminação espiritual. A palavra de Elohim é clara: sede santos, porque eu sou santo. Vaikra Levítico 11:44. A santidade exige separação do erro e fidelidade absoluta ao Elohim. O engano se infiltra disfarçado, por isso é necessário discernimento e vigilância constante, para não ser levado por ventos doutrinários que desviam do caminho da verdade. A congregação deve rejeitar os falsos ensinamentos e manter-se firme no ensino do verdadeiro Yahushua, resistindo ao espírito do mundo e suas seduções. A comunhão com Elohim fortalece a fé e protege contra as ciladas do inimigo, garantindo perseverança até o fim. É tempo de despertar e agir com coragem, evitando alianças que enfraquecem o testemunho e comprometem a missão sagrada. Somente pela separação da impureza e pela fidelidade ao Elohim a congregação permanecerá como luz no mundo, preparada para o retorno glorioso de Yahushua. Contribua conosco através da nossa chave Pix, 61991851070. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Números 6:24-26.